Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos à sétima e última aliada Parashá da semana, Kitetse, que está no livro Devarim, capítulo 24, versículo 14, e nós vamos ler até o capítulo 25, versículo 19. Vamos abrahar? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Asher barabanu mikol hamim venatan lanu et toratou, Baruch atah Adonai, noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheste dentre todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu, eterno, que outorgas a Torá. Amém. Não defraudarás o empregado pobre e necessitado, seja ele de teus irmãos, ou seja ele dos teus estrangeiros que habitam na tua terra, nas tuas cidades. No seu dia lhe pagarás a sua diária, e isto farás antes do pôr do sol, porque é pobre, e por ela arrisca a sua alma, para que não reclame contra ti ao Eterno, e haja em ti pecado. Não se fará morrer os pais pelo testemunho dos filhos, nem os filhos pelo testemunho dos pais. Cada homem, pelo seu pecado, morrerá. Não perverterás o juízo do peregrino e do órfão, e não tomarás em penhor a roupa da viúva, e recordarás que escravo foste no Egito, e dali te remiu o Eterno teu Deus. Portanto, eu te ordeno fazer estas coisas. Quando ceifares a messe do teu campo e esqueceres um feixe no campo, não voltarás a tomá-lo para o peregrino, o órfão e a viúva será. Para que te bendiga o Eterno teu Deus em todas as obras das tuas mãos. Quando bateres a tua oliveira, não tornarás a colher o que resta nos ramos, e o que esqueceres de colher, para o peregrino, o órfão e a viúva serão. Quando vindimares a tua vinha, não tornarás atrás a rebuscá-la, para o peregrino, o órfão e a viúva serão. E recordarás que escravo foste na terra do Egito. Portanto, eu te ordeno fazer estas coisas. Quando houver contenda entre homens, e vierem ao juízo e os julgarem, e justificarem ao justo e condenarem ao culpado, se o culpado merecer açoites, o juízo fará deitar, e o fará açoitar na sua presença com o número de açoites, segundo a sua culpa. 40 açoites lhe fará dar, não irá além. Não suceda que, indo além, e lhe fizer dar mais açoites do que estes, teu irmão fique aviltado aos teus olhos. Não amarrarás a boca do boi quando estiver debulhando. Quando alguns irmãos de pai morarem juntos e morrer um deles, e não tiver filhos, a mulher do defunto não se casará com homem estranho de fora. O irmão de seu marido estará com ela e a tomará por mulher, e exercerá a obrigação de cunhado Yabam, para com ela, e será de preferência o mais velho dos irmãos que a tomará por mulher, se esta estiver em condições de ter progenitura, e passará a ser sua herança do seu falecido irmão, e não se apagará o nome deste em Israel. E se não quiser o homem tomar a mulher de seu irmão, esta irá à porta do tribunal aos anciãos e dirá: recusa o irmão de meu marido a levantar a seu irmão um nome em Israel. Não quis exercer para comigo a obrigação de cunhado. E o chamarão os anciãos de sua cidade e lhe falarão. E se ele se levantar e disser, não quero tomá-la, então se chegará a ele sua cunhada, aos olhos dos anciãos, e lhe descalçará o sapato do pé, e cuspirá no chão diante dele, e responderá dizendo, assim se fará ao homem que não edifica a casa de seu irmão. E dirá todo Israel presente neste ato, Halutz Anal, descalçado do sapato. Quando brigarem homens entre si, um homem contra o seu companheiro, e se chegar a mulher de um para salvar a seu marido da mão daquele que o fere, e ela estender a mão e lhe pegar pelas suas vergonhas,
far-lhe-ás pagar com dinheiro a vergonha que lhe causou. O teu olho não terá piedade dela. Não terás do teu bolso pesos diversos, um grande e um pequeno. Não terás na tua casa diversas efás, uma grande e uma pequena. Peso perfeito e justo terás, efá perfeita e justa terás, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra que o Eterno teu Deus te dá, porque a abominação é ao Eterno teu Deus, todo aquele que fizer isso, todo aquele que fizer falsidade. Maftir, recorda-te do que fez Amaleque no caminho quando saíeis do Egito, que te encontrou pelo caminho e feriu todos os desfalecidos que ficavam atrás de ti, e tu estavas sedento e cansado, e Amaleque não temeu a Deus. Quando, pois, o Eterno teu Deus te der descanso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Eterno teu Deus te está dando por herança para possuí-la, apagarás a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Não te esquecerás. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah temet, v'hayeu lo natah betocheinu, Baruch atah Adonai, noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, Eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a Torá da verdade, e com ela a vida eterna plantaste em nós. Bendito sejas tu, Eterno, que outorgas a Torá. Amém. Vamos aos comentários desta aliá, que se inicia no capítulo 24, versículo 14. Não defraudarás o empregado pobre e necessitado. A humanidade tem lutado sempre por este princípio, o da verdadeira justiça, o de não explorar um homem a outro homem, e estes grandes ideais estão condensados neste pequeno versículo, para que não clame contra ti ao Eterno. Isto não tem apenas um caráter social, mas sim altamente religioso, pois qualquer falta contra a lei moral e a justiça é um pecado religioso e o esquecimento das eternas leis divinas. Com elas se reconhecem os direitos dos carentes, pois todos são iguais na sociedade. Capítulo 25, versículo 3. 40 açoites lhe fará dar. Apesar de a Torá escrever o número de 40 açoitadas, o Talmud, Makot 22a, traduz a palavra bemispar, em número, como sefar, limite dos 40, isto é, 39. Por isso era proibido exceder este número. O Malkut era executado na presença de 3 juízes. Um deles pronunciava as seguintes palavras durante a execução da pena: se não guardares para cumprir todas as palavras desta lei, escritas neste livro para temeres este nome glorioso e temível, o Eterno teu Deus, e fará o Eterno com que tuas feridas e as feridas de tua descendência sejam diferentes das outras feridas, grandes e fiéis, e das doenças más e fiéis. Deuteronômio 28, 58 e 59. E guardareis as palavras desta aliança e as cumprireis para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Deuteronômio 29, 8. Finalmente pronunciava este versículo dos Salmos que contém 13 palavras hebraicas. O Eterno é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói, retém muitas vezes a sua cólera e não destrói, manifesta e não manifesta nunca toda a sua ira. Salmos 78, 38. Em cada 13 golpes repetia-se este versículo. Os primeiros 13 golpes eram dados sobre o peito e os outros metade sobre uma costa e metade sobre a outra. O condenado era examinado previamente se podia suportar os 39 golpes. Do contrário, davam-lhe menos, segundo a sua constituição física. Versículo 5. O irmão de seu marido estará com ela. A lei de Moisés impõe a um homem cujo irmão de pai houver morrido sem deixar filhos ou netos, tomar a mulher do falecido, se ela não é estéril, a fim de dar um sucessor a este. Este ato chama-se em hebraico Ibum, levirato. O mandamento do levirato deverá ser cumprido pelo irmão maior de preferência, e a mulher do falecido será considerada por ele como esposa em tudo e por tudo, após o casamento, conforme a lei.
O irmão que se casar com a mulher do falecido toma posse da herança deste e não é obrigado a dar ao menino que nascer do casamento o nome do falecido irmão, pois a razão principal deste mandamento era que a herança do falecido não saísse da família deste. Desde a proibição da poligamia pelo decreto do rabino Gershon de Metz, nas comunidades judaicas onde vigora tal decreto, pratica-se, se o irmão já é casado, somente o ato da halitzá, descalçamento, após o qual a mulher do falecido pode casar-se com qualquer outro homem israelita que não seja Cohen. Comentário do versículo 17. Recorda-te do que te fez Amaleque. Desde os primórdios da nossa caminhada pela história, fomos orientados a lembrar e a não esquecer nenhum detalhe do que ia acontecer conosco quando dávamos os primeiros passos no cenário universal. Mas qual é a razão da Torá? Essa Torá que da primeira até a última palavra do Deuteronômio é cheia de amor, misericórdia, compaixão para todos os seres humanos. Esta Torá que nos proíbe rigorosamente de odiar o Egito que nos subjugou durante 210 anos. A Torá cujos ensinamentos éticos não perderam a atualidade apesar dos progressos da civilização moderna e das doutrinas sociológicas, nos ordena categoricamente 2 vezes no Êxodo e no Deuteronômio odiar Amaleque. Para esta indagação também encontramos uma explicação lógica e transcendental, ordenando-nos a odiar Amaleque. A Torá pretende chamar a atenção para que a nossa maneira de viver, de pensar e de agir seja um veemente protesto contra os princípios amalequitas, isto é, contra a injustiça, contra a infâmia, contra a brutalidade e terror, contra toda espécie de abuso do poder, do forte contra o mais fraco, contra a adoração do êxito na vida particular ou coletiva. A ordem de apagar a memória de Amaleque não é dirigida contra aquele povo que há milênios jaz na poeira, mas uma rigorosa advertência de banir dos nossos corações essa perfídia amalequita que infelizmente perdura até hoje, impossibilitando a convivência harmoniosa entre povos e credos, pois desde que um povo, uma raça humana ou uma tribo possa ser oprimida, perseguida e aniquilada pela sua idiosincrasia, pelas suas convicções religiosas, pelo fato de querer concretizar os seus ideais nacionais. Isto significa uma profanação e uma provocação à existência divina, um ultraje contra as regras elementares do humanismo e cedo ou tarde esta blasfêmia será vingada. Fim dos comentários. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!